Eu vou fazer uma prece para a gente começar, agradecendo a Deus, a nosso Mestre, agradecendo a toda a espiritualidade, por toda a ajuda que tem nos dado, por toda a vida que recebemos, pelo nosso conforto, por termos uma moradia, o alimento, enquanto falta para tantas pessoas, nessas situações de problemas, com a chuva, desabamentos, mortes. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa acalmar os corações, que possa trazer para o nosso planeta um pouco de harmonia e de paz. Nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que nessa noite possamos aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre a mediunidade. Graças a Deus. Bom, nós vamos seguir então o nosso programa. Eu queria dizer para vocês que hoje a gente começa na apostila, ok? Então, nós vamos seguir aqui com o nosso estudo, e eu queria colocar para vocês uma questão importante, é que vocês receberam o material e quase todo mundo fez uma apostila, né? A Grace sempre gosta de mostrar a dela aqui como exemplo. Mas essa apostila, ela tem o quê? O básico. Né? Porque eu faço adendos. Por exemplo, eu estou preparando a aula da semana que vem, eu vou olhar o material, vou estudar, e eu conheço, por exemplo, algum material, ou do curso de doutrina, ou de outros estudos que eu já fiz, que eu acho que é importante colocar como um adendo. Então, vocês vão ter, nas nossas aulas aqui, gravados, vai ficar gravado, né? E nessa aula que nós estamos fazendo, alguns adendos. E eu coloquei alguns adendos importantes, porque são assuntos muito relevantes. Mas não tem problema, vocês têm a apostila e têm a aula gravada, então não vai ter problema nenhum. Ok, então vamos seguir aqui com a nossa aula número 6. E a aula número 6, finalmente, é a apostila da FEB, que a gente usa com pequenas alterações e com muitos negritos, porque a gente, como eu já falei, a gente não lê todo o material, porque vocês têm aí, a gente lê os negritos e passa uma pequena explicação, comenta alguma coisa sobre esses negritos, que é o mais importante. Eu coloquei material pronto até o tema 3. Na verdade, a apostila que vocês têm, acho que vai um pouco mais, mas até o tema 3 eu já fiz revisões e coloquei, inclusive, eu coloquei aqui no tema 3 um adendo muito importante. E hoje nós vamos falar do tema 1. Ele é um tema histórico, para mostrar para a gente uma cultura sobre a mediunidade, é importante, você vê que é o primeiro tema do módulo 1. Nós vamos falar sobre a questão da mediunidade, da metapsíquica e da parapsicologia, são coisas científicas, a metapsíquica e a parapsicologia, para comparar um pouco com a mediunidade. Esse tema 2 é um tema curto, não é muito complexo, é um pouco científico, mas não é complexo. E o tema 3 é muito importante, é muito interessante. Porque o tema 1 é um histórico, a gente precisa conhecer um pouco. O tema 2 é uma comparação que se faz de mediunidade com questões da ciência, né? E o tema 3 aí é de Kardec, falando da comprovação mediúnica. E aí a gente começa a entrar daqui para baixo a questão espírita mesmo. Até aqui a gente está num processo ainda de introdução do módulo 1, mas não é a nossa introdução mais, tá? Então, nós vamos começar aqui mostrando a evolução histórica da humanidade. Muito bem. Tema 1, evolução histórica da mediunidade. E aí ele vai nos falar o seguinte, aquilo que a gente já sabe, que a mediunidade é uma faculdade inerente à espécie humana. A espécie humana. Então, fica bem claro isso, né? Para a gente não misturar as coisas. Os animais têm mediunidade. Olha, está bem claro aqui, tá? Isso é Kardec, tá? A comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida, então sempre existiu. Então ele vai falar de uma evolução histórica. Sempre existiu, desde que o homem é homem, lá dos sapiens, dos índios, dos gregos, dos africanos, todas as espécies humanas, em qualquer época, sempre teve comunicação, de uma forma ou de outra, com o mundo espiritual. Mas a comunicação só ganhou, vamos dizer assim, uma codificação, ela ganhou um manual, né? Um manual de como deve ser feito e os cuidados que tem que ter e muitas outras coisas inerentes com Kardec.
né? Em 1800, no século XIX, né, foi quando ele fez os livros espíritas e aí fez o Guia da Mediunidade ou o Livro dos Médiuns. Então, ali está aquilo que o homem vive desde o Homo sapiens, há mais de 100, alguns dizem 200 mil anos, que já existe, né, a comunicação, e a gente vai entender um pouco disso, só realmente ganhou um corpo, esse processo mediúnico, com o espiritismo, porque é onde nós temos todo um aparato de controle, né, de explicação, de como fazer, de que maneira, os cuidados, tudo isso nós temos no Livro dos Espíritos, né? Inclusive com relação ao mundo espiritual, porque o mundo espiritual só é conhecido da forma como a gente conhece através do espiritismo. Muitas religiões falam de mundo espiritual, mas falam disso de forma totalmente assim, um pouco fantasioso, não fala de forma, como é que eu vou dizer assim, metódica, é uma coisa muito supersticiosa. Então, você vai encontrar isso nos gregos, você vai encontrar isso nos índios, você vai encontrar isso no homem pré-histórico até, você vai encontrar, mas sempre foi algo muito relacionado às coisas físicas. O conhecimento da comunicação, do mundo espiritual, nos detalhes que nós conhecemos, somente após o espiritismo. Ok. Então, o que ele está falando? Olha, a faculdade é inerente à espécie humana. E ela sempre existiu. Mas o próprio processo mediúnico, ele está dizendo isso para nós. A comunicação espiritual, a própria comunicação espiritual, ela é um processo lento, ou seja, ela teve que se submeter. Olha que interessante. Um processo ligado ao mundo espiritual teve que se submeter a um processo lento e gradual de evolução. E por que será? Né? Por que o século II, III, na época de Jesus, antes de Jesus, né, excluindo o próprio Jesus, esses processos não eram como é agora? Por quê? Porque existe uma necessidade de uma evolução do ser, de conhecimento, de cultura, de compreensão, e inclusive de questão de vibração, né? Onde o homem, através do conhecimento, da sua transformação, ele cria um processo vibratório diferenciado. Então ele diz assim, vemos assim que os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a tudo que apresentava qualquer característica sobrenatural. Opa! Tudo que era sobrenatural. Mas o que é o sobrenatural? Para nós, o que é o sobrenatural? Para o espírita? Para o espírita não existe. Mas para as pessoas leigas, o que é um sobrenatural hoje? O que é um sobrenatural naquela época da pré-história, ou lá do Sapiens, ou o que seja? Quase tudo era sobrenatural. O sol, uma coisa sobrenatural. Os ventos, sobrenatural. O vulcão, uma coisa sobrenatural. Não tinha a menor explicação para nada. Muito poucas coisas eram conhecidas. Então, o sobrenatural era um Deus. Então, você tinha o Deus mar, o Deus sol, o Deus do fogo, o Deus da lua. Tinha Deus para todo jeito, para todos os gostos. Tudo que era sobrenatural tinha ali a visão de que aquilo era um Deus. Né? Era um Deus. Tá bom. Mas aí o que acontece quando você tem esse tipo de coisa? Bom, aí você começa a entrar nos aspectos místicos da história, né? Daquele conhecimento que aquele sol que aparece ali, ou que aquele vulcão que explodiu, é um Deus que está chateado, é um Deus que está triste, um maremoto, um terremoto, né? Um incêndio muito devastador. Tudo isso é o Deus que está nervoso. Ele está querendo alguma coisa. E o que é essa alguma coisa que ele está querendo? Bom, no início, o que se entendeu é que precisava de que oferecesse coisas a esse Deus. Né? E que coisa era essa? Ele fala aqui, ó, por não possuir senso moral e intelectual desenvolvido, os povos primitivos ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferenda dos frutos da terra. Tais cultos eram marcados por práticas anímicas e mágicas, que perduram por milênios até hoje. Perduraram e perduram, na verdade, porque até hoje nós temos algumas religiões, principalmente de cunho afro-brasileiro, que trabalham com esse processo de oferendas de comida, oferendas de animais. Nós temos isso. Nós não estamos fazendo uma crítica aqui.
cada um, né, do seu jeito. Mas o que nós estamos mostrando é que esse processo é um processo, olhando antropologicamente, lá do início, quando o homem olhava para o mundo e via as coisas da natureza como sobrenaturais. Então, esse é o primeiro, vamos falar assim, esse é o primeiro estágio da mediunidade, onde o homem fala com Deus, sendo que Deus são as coisas sobrenaturais, que eles não conseguiam explicar. Tá bom, primeiro estágio. Vamos pensar bem lá atrás. Mas a lei de progresso, inclusive lá no livro dos Espíritos, você tem lá um capítulo que é o capítulo que fala das leis, né? O livro que fala das leis. E tem uma lei de progresso que diz que o progresso é inevitável. Não tem nada que obste ao progresso. O progresso é inevitável. Isso faz parte da humanidade, isso faz parte, a comunicabilidade nossa com o mundo espiritual faz parte da vida, é inerente à vida, é inerente ao ser humano. Então, por isso, ela está também sob a lei de progresso. E pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Então, o que está dizendo para nós? Na medida que o tempo passa, encarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, e aí vai, ele vai aprendendo algumas coisas que vêm do plano espiritual, algumas coisas de observação, alguma coisa de troca de ideias, né? Porque naquela época as tribos às vezes guerreavam, mas às vezes também se comunicavam. Então isso tudo vai trazendo o quê? Alimentando um modo de perceber a vida que vai entrar num processo de evolução. E quando começa a haver esse processo de evolução, muito, muito rudimentar, também a mediunidade começa a galgar alguns degraus. Perante tais condições, aprende a utilizar a energia espiritual do que é dotado. Então, ele está falando. Extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Então, é o que nós estamos falando aqui. Saindo daquele primeiro estágio, onde a comunicação é basicamente pelo processo emocional, né? Tudo é Deus, vamos oferecer para ele isso aqui, vamos oferecer aquilo, e ele vai ficar feliz e aí não vai nos castigar, ou não vai, o vulcão não vai soltar fogo. E aí você imagina que quando você tem todo esse processo, pode ser que algumas situações que é da natureza ter um cataclismo, ou ter um maremoto, mas é da natureza que aquilo se finda em algum momento. Então, imagina que uma coincidência, entre aspas, aconteça, que ele faz lá suas oferendas, e aí depois as coisas se acalmam. Aí ele falou, opa, é isso mesmo, os deuses querem que a gente ofereça coisas, e cada vez coisas mais valorosas. E coisas mais valorosas chegavam até em sacrifícios humanos. Isso a gente tem histórias, e não são histórias muito, muito antigas, é histórias recentes. Nós temos aí maias aqui, né, 1.500 anos atrás, nós temos várias situações em que se pregava assim o sacrifício humano, né? Então tá, então chegamos num novo estágio, algumas coisas melhores vão acontecer aqui. Vamos seguir. Na perspectiva da doutrina espírita, não é só um simples produto das forças cegas da evolução. Então, essa evolução não é uma coisa cega que acontece por acaso, porque não é. Para o Espiritismo, não é força cega da evolução, mas um cidadão do universo constrangido a transformar-se para melhor, como determinam as leis divinas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso mesmo, 26, 27. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que o Espiritismo, mesmo naquela época, com aquela situação que a gente conhece de filmes ou de livros, né, que a gente conhece a história, mesmo assim, era o quê? Planejamento. Existe um planejamento, existe um processo em que o objetivo central é que o ser humano, e aí desde os sapiens para cá, ele está num processo de transformação. E a mediunidade faz parte disso, de uma forma muito intensa. E aí vem, que diz assim, sempre esteve secundado pelas inteligências superiores. Ou seja, o ser, não importa em que época, em que fase, o índio, o pré-histórico, todos, né, sempre são secundados, são orientados, são protegidos de uma certa forma. Por quem? Por inteligências superiores. Para permitir ainda o quê?
que o processo do perispírito se aperfeiçoe também. Então, não é só a compreensão. O próprio perispírito passa por transformações para adequar esse processo de comunicação com o mundo espiritual, de lá para cá e daqui para lá. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas pensamento, através de suas identificações ou desejos. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes. Aqui que está falando é o seguinte, olha, na medida que você evolui, você atrai que tipo de espírito? Né? E quando fala de evoluir, você está falando das suas ondas mentais, as ondas do pensamento, sua vibração. Mas todo esse processo de emoções, de pensamento e vibração está relacionada a quê? Aquilo que você quer, o que você deseja, aquilo com que você se identifica na vida. Você não pode querer mudar um pensamento que é uma consequência se você não mexer na origem. Sempre você tem que trabalhar com a origem das coisas. Então, seus pensamentos, suas emoções têm uma origem. Qual é a origem? Olha, é o desejo que você tem, a sua identificação. O que você deseja na vida? Com o que você se identifica? Então, os pensamentos vêm, passam por nós, e aí o que acontece? Ficam ou não ficam? Como é que define isso, fica ou não fica? Porque a nossa mente pega tudo que está aí por aí. Você está andando, 5 sentidos, está captando. Fica o que você deseja e se identifica. Não fica aquilo que não faz parte de você. Então, o nosso processo de melhorar o pensamento, as emoções, as ondas, né, de vibração, está relacionada com o centro de comando. Onde está o centro de comando? Ah, meu pensamento. Não, o pensamento é consequente. Não é o centro de comando. O centro de comando são os desejos e identificações que você, nessa vida, tem. Pode ser que na próxima você melhore, na próxima. Já viram aquela história? As músicas que as pessoas gostam, as emoções, a adrenalina, 1000 coisas que a gente consegue identificar, mais ou menos, com o que as pessoas estão identificadas e o que elas desejam. Se nós pensarmos no Kardec, nós vamos entender isso fácil assim. O Kardec pergunta para os espíritos, os espíritos, eles influenciam nossos pensamentos? Está lá no Kardec. Não lembro da pergunta, não. Eu já falei tanto disso, mas não estou lembrando da pergunta. Mas não tem problema. E a resposta dos espíritos é, mais do que vocês imaginam. Em geral, eles vos conduzem. Então, peraí. Então, quer dizer que ele está dizendo, os espíritos, dizendo Kardec, que os nossos pensamentos, em geral, nem são nossos. São influências. E essas influências é da vida, dos encarnados, de tudo que a gente vê, que a gente percebe, e dos desencarnados. Então, por que ele influenciaria o nosso pensamento mais do que a gente imagina? E não vamos pensar em espírito evoluído, vamos pensar em espírito do dia a dia ali, né, de situações difíceis. Por quê? Porque ele percebe que o nosso centro de comando quer aquele tipo de pensamento, quer aquele tipo de emoção. Então, na medida que o espírito evolui, ele aprende a refinar, através do centro de comando, as ondas de pensamento e as emoções. E aí ele fala, as faculdades perceptivas são ampliadas, pois o psiquismo humano encontra-se mais bem estruturado. A Gleice quer fazer um comentário aqui. Então, gente, a respeito dessa questão, essa sintonia que a gente tem, dessa questão que foi colocada aí, que como os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos, vou colocar um breve relato aí que aconteceu comigo, pessoal. Eu estava viajando, conforme vocês sabem, né? E tive um problema lá, um problema meio chato, né? E, inclusive, fui dormir e de madrugada eu acordo e começo a conversar. Na minha cabeça, eu estava pensando, eu estou pensando, estou respondendo. Depois, eu até relatando para o Ruema, o diálogo que houve ficou muito claro. Foi muito claro a interseção ali, o intercâmbio espiritual. Eu não estava dormindo, não acordei durante a madrugada, e é como se eu virasse, perguntasse, Ednilson, como é que está? Você passou bem? Como é que está? E ele respondesse, tá tudo bem. Assim, gente, então a gente percebe, e o porquê. E
e esse diálogo foi exatamente assim, coerente com os meus desejos sinceros, as minhas intenções que eu estava naquele momento. Inclusive, fez com que eu mudasse totalmente a minha decisão que eu tinha tomado. Então, quer dizer, né? Então, eu tinha tomado uma decisão, fui dormir determinada a fazer alguma coisa, e durante a madrugada eu tive essa conversação, eu acordada. Eu falava, alguém me respondia, alguém me perguntava, eu respondia. Tudo na minha mente, né? E a gente percebe, então, o quanto nós estamos, né? Somos influenciados, e se a gente tem aquilo que Jesus falou, se a gente tem essa percepção, se a gente ouve com os ouvidos espirituais, se a gente tem essa noção clara, não fica óbvio, muito ostensivo, que não é só eu estou pensando e estou tirando conclusões próprias. A gente percebe que tem alguma coisa ali que eu estou conversando, É. alguém está me perguntando, me questionando, falando, olha, é exatamente isso que você quer? E eu não é isso. Então, por que você está fazendo isso? Então, por que você não toma outra atitude? É muito interessante, gente. Então, a mediunidade nos oferece essa percepção de uma forma mais ostensiva, e se nós mesmo sem estar num trabalho mediúnico, né, a gente tiver essa consciência de que somos influenciados pelo mundo espiritual, nós percebemos esse intercâmbio. E como é bom, quando a sua intenção é boa, vem essa influenciação. É o que ele falou ali, que é o centro, nosso centro de comando. Até eu fiz observação aqui, ó, nosso centro de comando é o desejo que temos e nos identificamos. Então, se nós temos um desejo sincero, mesmo quando nós erramos, mas se o nosso desejo for sincero, meu Deus, me ajuda, eu não quero isso, eu não quero mais isso, vem essa ajuda. Ao mesmo passo, se nós formos renitentes, formos orgulhosos, formos ali uma forma negativa, reforça aquela coisa negativa dentro de você, cresce, fala, não é isso mesmo, e você continua tomando atitudes equivocadas. Então, eu fiz questão de fazer essa colocação para que todos nós aqui, que nós possamos passar a nos observar e observar quem está com a gente, quem está por perto, né? E que fala com a gente, basta a gente ter essa percepção, que nós não estamos pensando sozinhos, nem conversando sozinhos. Isso mesmo. Olha, foi ótimo a Grace ter entrado, porque o que ela falou nos dá uma informação importante na questão, não só da mediunidade, mas principalmente da mediunidade. Normalmente as pessoas dormem e sonham, em geral sonham, e na maioria das vezes não se lembram. Isso faz parte do processo. Algumas vezes se lembram, e mesmo que você se lembre, você nunca sabe se o que você está lembrando é exatamente o que aconteceu. Pode ser uma parte de uma coisa misturada com a outra. Por quê? Porque uma coisa é o estado de vigília, outra coisa é o estado onírico. Então, o estado onírico, você pode ser uma pessoa que trabalhe no plano espiritual, faça coisas, se envolva com muitas coisas. Quando você volta, você acorda, pode ser que aquilo tudo fique guardado lá para algum momento despertar ou simplesmente desaparece. Então, você pensa só, olha essa situação que ela contou. Ela precisou acordar, ou acordaram ela, né? O fato é que ela acordou, para que ela registrasse conscientemente aquela conversa, que ela poderia ter com esse espírito, que pode ser um protetor, o que for, em sono, ele explicar tudo para ela, falou, olha, não sei o quê. Mas e aí? E quando ela volta? Perde. Pode perder ou não. Então, aí ela ficou acordada ali, acordou de madrugada, e naquele estado de vigília, ela guarda com muito mais facilidade os assuntos e as coisas que estavam ocorrendo. Tanto é que ela conseguiu retratar, e mais do que isso, sentiu no estado de vigília o impacto que aquilo trouxe para que ela tomasse uma atitude diferente do que ela ia tomar. Isso é o que eu estou acrescentando, gente, é porque para a gente entender a questão importantíssima que nós temos com relação
essa questão do pensamento, da identificação e do desejo. Se nós partimos para um trabalho mediúnico, com seriedade, e a gente já viu isso muitas vezes, eu diria o Roberto muito mais, sem dúvida nenhuma, você começa a participar com mais intensidade do intercâmbio, tanto no estado onírico, quando você dorme, ou no estado de vigília, e às vezes se mistura. E muitas pessoas no estado onírico, ele vai fazer trabalhos no plano espiritual. Muitos trabalhos, muitas coisas. E muitas das vezes ele volta, no dia seguinte ele lembra de muita coisa. Alguns não, tem 1000 razões. Aqui a gente não vai entrar nesse ponto. Mas eu eu li um livro de uma pessoa que ele e a família dele todo trabalhava muito seriamente nesse processo, e já era tão comum para ele esse intercâmbio, que ele conversava com o espírito e falava, não, hoje a gente vai discutir esse assunto aqui e tal, porque é importante. Falar, então tá, nós vamos estar lá para ajudar e tal. Desse jeito, como se você estivesse falando com um colega de trabalho de uma reunião mediúnica. Mas isso é uma outra coisa. O que eu quero colocar aqui, que fique bem forte isso para nós, é esse processo que a gente se abre com seriedade, com muita responsabilidade, se abre com um desejo muito grande de aprender e servir, nos traz o quê? Lá, secundado pelas inteligências superiores. Ou seja, eles vão estar sempre prontos a nos ajudar. Porque imagina, gente, o seguinte, nós que somos espíritas temos uma mania de compreender as coisas de uma forma um pouco equivocada, que nós temos a lei de ação e reação, o karma, nós temos que sofrer. Não existe isso na lei divina. O karma existe, mas não para sofrer, para aprender. A lei divina tem uma lei. Lembra lá de Jesus? Toda a lei e os profetas estão no amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo. O que ele está dizendo? É uma lei. Lei é de amor. Então, Deus só tem uma lei para todo o universo, é amar. Mas quando a gente não compreende esse amor, aí você tem o quê? O aprendizado. E aí a gente precisa entender isso quando a gente entra para a mediunidade, para participar de uma reunião mediúnica, para socorrer os encarnados e os desencarnados. Se a gente tiver dentro de nós um desejo de ajudar, de servir mesmo, de aprender, nós vamos ter aos nossos lados espíritos que vão nos ajudar sempre. Tenho certeza disso. Isso não vai faltar, porque é o que mais eles querem. É o que mais eles querem. Muito bem, vamos um pouco mais. Então, aqui está falando assim, como tentativa de elaborar uma síntese histórica da mediunidade, sugere-se a sequência em seguida disponibilizada, cujo conteúdo for inspirado em 3 obras. Então, ele está dizendo assim, olha, existem 3 obras que seriam interessantes para o médium ler. Evolução em 2 Mundos, do Espírito André Luiz, do Chico, né? A Caminho da Luz, do Emmanuel, que eu acho que muitos espíritas já leram, mas tem um que poucas pessoas leram, e que eu já li, que é muito bom. Muito bom. É o Espírito e o Tempo, é uma introdução antropológica do Espiritismo de Herculano Pires. Não sei se vocês já leram Herculano, eu já li muito Herculano, que é muito maneira de dizer, já li vários livros dele, mas ele conta a historinha da questão da mediunidade primitiva, do que acontecia com o mundo, e aí a mediunidade acompanhava a evolução, é muito interessante. Então, isso aqui é o que ele vai falar um pouquinho. Então, mediunidade primitiva. A intuição é a mediunidade inicial. O médium é idólatra. Adora ou teme as forças da natureza, nomeada como Deus. É o que nós falamos agora. Né? É o que nós falamos agora. E esse ser, que é um médium, é um xamã, é o que for, ele é um pajé, e aí tem, né? Tem as pitonias, e aí vai. Ele é uma pessoa que se destaca porque ele passa a ser como se fosse um chefe. As pessoas reverenciam a ele. E cria o que se chama de idolatria. E também idolatra determinadas coisas, como deuses, como imagens, o que for. Isso é mediunidade primitiva. A mediunidade tribal é um nível acima. Desenvolve-se uma mentalidade mediúnica coletiva. Crença no grupal, em espíritos ou deuses. Ainda tem os deuses. Aparecem as concepções de céu e pai, o criador ou o fecundador. E terra-mãe, a geratriz, a que foi fecundada pelo Criador. Ou seja, quando fala mediunidade tribal, como exemplo, para ficar mais fácil, você tem os índios, mas não é só isso. Tem um tribal de tribos, e que às vezes não é exatamente índio. Mas ali está o quê? Uma relação muito grande com a natureza.
muito grande com a natureza. Então, eles começam a olhar as coisas diferentes, eles já pensam que tem um céu, que tem um pai, e que a mãe terra é que gerou, e que Deus fecundou a terra, e nós nascemos. É uma visão, é uma visão. Tem uma outra que é o que chama de fetichismo. É uma forma mais aprimorada da mediunidade tribal. Então, você vê que está evoluindo aqui, está passando o tempo aqui, né? O tempo vai passando. É uma forma mais elaborada do mediunismo tribal, apresentando forte colorido anímico. Então, existe muito animismo, muita coisa do ser, do médium, né? Que não está nem fazendo mediunidade, mas ele com ele mesmo. Pelo culto aos feitiços ou objetos materiais que representam a divindade ou os espíritos. Surge a figura do curandeiro, do feiticeiro. Quem não já viu filme que aparece feiticeiros, curandeiros antigos, que eles usam um monte de talismã, usam um monte de roupa diferente, então eles têm as coisinhas que eles balançam perto da pessoa para curar, tem 1000 coisas, tem 1000 rituais que eles utilizam. Altamente respeitada e reverenciada, amada e temida pelos demais membros da tribo ou clã. Em algum momento, essas práticas se desdobram em outras, conhecidas atualmente como voodoo e magia negra, que também a gente já ouviu falar bastante dessa questão de voodoo, de magia negra, em países, principalmente da América Central, a gente tem bastante coisa sobre isso daí. Mas vocês estão olhando como a mediunidade vai seguindo no tempo, tá? Isso aqui a gente quer mostrar aqui. Aí vem o mediunismo mitológico, é outro nível, é uma outra época. A prática mediúnica caracteriza-se pela presença dos mitos, é um simbolismo narrativo da criação do universo e dos seres, e pela magia, práticas mediúnicas e anima de forte conotação ritualística. Então, muito ritual e existe muito simbolismo nesse processo. E o mediunismo oracular. O mediunismo oracular é um processo mais avançado, né? É o mediunismo que aparece no período da história humana. Então, até aqui é a pré-história. Só que você olha assim, mas tem coisa aí que ainda existe. Tem, claro que tem, né? Porque continua muita coisa. Mas no processo de evolução, nós chegamos aqui. E aqui que começa a história do ser humano. O mediunismo oracular é o mediunismo que aparece no período da história humana, considerado como início da civilização. É politeísta e religioso, vários deuses. E tem a religião envolvida, quer dizer, tem uma instituição envolvida, não é uma coisa muito só tribal, tem uma instituição envolvida. Ele é cultuado pela sociedade, já não é só uma tribo, é uma sociedade maior. Os deuses e espíritos fazem parte de uma sociedade hierarquizada, tem uma hierarquia, onde há um deus maior, Zeus, que vive em local específico, Olimpo. Bom, quando eu falei isso, todo mundo já sabe o que a gente está falando, da Grécia Antiga. Tinha um processo ali. Ali você tinha os deuses, e muitas das vezes os deuses se envolviam com os humanos e vice-versa, né? Eram deuses imortais, poderosos, mas com paixões típicas dos homens mortais. Ódio, amor, rancor, compaixão. Vocês percebem que, apesar disso aqui ser uma coisa mais antiga, ainda tem coisa disso ainda no nosso mundo? Nas religiões se fala de temos que temer a Deus, Deus vai te punir. Isso é resquício disso, gente. É resquício daquela época, dos filmes que a gente vê da Grécia, aqueles deuses que jogavam o trovão, que matava, que tinha ciúme, tinha vaidade. Isso aqui é os nossos deuses que punem, o Deus nosso que pune, que faz tantas coisas aí que as pessoas têm que temer, é resquício disso aqui, dessa época, do mediunismo oracular. A Grécia torna-se o centro da mediunidade oracular, sendo que o oráculo, vocês lembram dessa palavra, oráculo de Delfos, é o mais famoso. Ou seja, o oráculo representa a divindade que fala por voz direta. Podia estar encarnado em um médium ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar. Então, ali você tinha as pitonisas, você tinha o que eram médiuns, né? que falavam com os deuses, davam conselhos. Todo esse processo que a gente conhece de história, de livros e de filme, é o processo do mediunismo oracular. Ou seja, tinha um oráculo, tinha um local. Pensa na Igreja Católica, não estou comparando, mas para a gente entender. Tem lá o altar, aquele lugar ali abençoado, né? É o oráculo, como se fosse um lugar onde você fala com a divindade. Então, esses resquícios do passado, eles se entraram nas religiões, porque as religiões foram crescendo, foram se transformando. Vamos lá.
Na antiguidade, segundo Emmanuel, a mediunidade apresenta as seguintes características. Olha só. Face externa ou exotérica, ou seja, externa ou interna, de natureza politeísta, teatral e supersticiosa, repleta de magia destinada às manifestações públicas. Então, era uma coisa de espetáculo. A face interna ou esotérica, de essência monoteísta, aí um Deus só, envolvendo graus de árdua iniciação. Então, vocês também já ouviram falar muito na questão das iniciações. Isso existe no Egito, existe na Índia, existe, acho que na China antiga, existe hoje ainda esse processo chamado de iniciação. São conhecimentos iniciáticos ou conhecimentos restritos a um grupo de pessoas, não a todos da religião. Isso é uma coisa ainda falada hoje em algumas filosofias. Os genericamente denominados iniciados, que são mantidos sob supervisão de sacerdotes, a prática mediúnica do iniciado surgiu com mais ênfase, não só entre os gregos, mas também entre outros povos, como os seguintes. Falei, o egípcio, a mediunidade de cura, é especialmente relatada em um livro dos mortos. Existe um livro no Egito chamado Livro dos Mortos, em que ele fala todo esse processo de passagem daqueles que morriam, os faraós, né? Como que era esse processo, no que eles acreditavam, e essas práticas de cura estavam nesses livros. Além dos fenômenos de emancipação da alma, que eram especialmente conhecidos e praticados. Nos hindus, que eu falei da Índia, em os Vedas, que é o conhecimento talvez o mais antigo do mundo, de religião, né? Encontra-se descrita todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos. Gente, isso aqui é coisa de milhares de anos antes de Cristo, né? E já tinha o processo de intercâmbio. Tá? Os judeus também, a mediunidade é natural, revela-se exuberante na Bíblia, que apresenta significativa variedade. O profetismo, quantos vocês já ouviram falar? Profeta Isaías, profeta Malaquias, profeta... O que é o profetismo? Mediunidade. É o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. Aí surge quem? Moisés. E aí, Moisés, o que é o Moisés? Qual que é o conhecimento sobre Moisés? Que ele falava com Deus. Claro que ele não falava com Deus, ele falava com espíritos, né? Mas é claro que na época era o Deus. E esse é um processo mediúnico importante na humanidade. E ainda, e de acordo com Emmanuel, teve uma proibição. Vocês lembram, se você olhar lá no Deuteronômio, no Velho Testamento, Moisés coloca uma lei de proibição de falar com os mortos. Mas por quê? Porque era uma coisa totalmente diferente. Falar com os mortos para eles era como se fosse feitiçaria, um intercâmbio com o corpo físico morto, que é diferente do que a gente falar com os mortos, falar com os espíritos. É um negócio muito esdrúxulo. Então, isso foi proibido. Mas o próprio Moisés, em algum momento... Moisés era médium. Né? Era médium, mas o próprio Moisés, em algum momento, chega até ele notícias de duas pessoas que falavam com os espíritos e foi colocar, você não proibiu? Ele falou, mas desse jeito que está aí, seria a melhor coisa. Ou seja, ali também tem uma contradição. Né? Bom, aí Jesus, como suavizara a antiga lei da justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés. Então, as práticas mediúnicas entre os discípulos e Jesus é imensa. A história né? Falou com Jesus desencarnou, veio, conversou com eles, dia de Pentecoste, aquela coisa toda. Então, não tenho que questionar aqui, só que era um processo muito mais evoluído. Né? E a mediunidade como instrumento de melhoria espiritual, não como poder que tinha no passado, fantasias, poder absoluto, não, é para melhoria espiritual. Olha, aqui já é a causa principal da mediunidade que nós estamos falando nessa época de hoje, é o nosso processo de melhoria. Mas aí aconteceu o seguinte, na Idade Média, todo mundo também já viu essas histórias, a mediunidade foi perseguida pela igreja. E a igreja que tinha era a igreja católica, né? Só tinha essa no mundo ocidental. E às vezes no mundo oriental também. Então foi perseguida, muita gente foi morta pela Inquisição, e a gente também conhece essas histórias. Tudo bem que é história, mas isso é fato também que aconteceu. E tinha razões, né? A igreja precisava colocar o seu poder de ser dominadora do mundo e a única que podia falar com Deus e trazer informação. Ela era o quê?
era o intercâmbio, né? Ou seja, o sumo pontífice. O que é um pontífice? Ponte. É uma ponte entre Deus e o homem. Então, a igreja era ponte e ainda é considerado um pouco isso. Então, nada mais podia fazer. Então, quem falasse com os espíritos, ou que falasse estava falando com bons espíritos, não, estava falando com o diabo, que é isso aqui. Eles consideravam as manifestações dos espíritos ação de forças diabólicas. E a gente ainda tem isso hoje, gente. Algumas pessoas têm preconceito com o espiritismo, né? E diz que o que a gente fala é com o diabo. Mas isso é outra história. Bom, vamos lá. A gente conhece a história do Auto de Fé em Barcelona, né? Que é a história dos bispos que queimaram livros espíritas. A gente conhece bem essa história. Foi queimado os livros espíritas. Quando foi queimado, eu acho que o Kardec já estava desencarnado, não me lembro, mas o fato é que foi falado com Kardec que ele não tinha que se preocupar. Oi? 1861, será que ele já... Eu não lembro, mas eu lembro do filme que os espíritos falam com ele assim que ele não tem que se preocupar, que aquilo que ele estava fazendo ia ser bom para o espiritismo. Eles não tinham ainda essa malícia do marketing. Então, você, hoje em dia, quando você fala, não leia isso, não veja isso, pronto, todo mundo quer saber. Então, queimou os livros para as pessoas não lerem, aí que eles querem ler. Pronto, aí a coisa divulgou, né? A gente tem, no processo de mediunidade, através do Kardec, aquilo que desagou o processo do espiritismo, que é a pré-entrada na sala do espiritismo, que é aquilo que a gente também conhece bastante, né? Que é a questão do episódio de Hydesville, né? Que é um dos grandes marcos do espiritismo. Eu deixei isso daqui, não pretendo ler, porque é uma história muito corriqueira, que é a questão das irmãs Fox, né? Então, você tem aquela história lá do que elas viu batida, né? E que essas batidas começaram a responder através de batida e chegaram a algumas conclusões. Isso aqui vocês podem ler, isso vai estar na apostila, mas também aqui na nossa aula gravada. Isso aqui, quando você para a aula, ele para exatamente aqui, você pode ler à vontade, tá? Outra coisa, fato mediúnico marcante, é o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857. Então, esses dois fatos marcantes muito fortes que aconteceram dentro do processo do espiritismo da mediunidade. O fenômeno de Hydesville e o lançamento do Livro dos Espíritos. Aqui não está, mas eu acho que existe um fato também, que talvez não seja tão marcante quanto esse, mas importante, que é os trabalhos de William Crookes, num livrinho, um livreto chamado Fatos Espíritas, onde ele, através da sua capacidade de conhecimento científico, ele fez um estudo científico sobre mediunidade. Isso é uma coisa que é fácil achar esse livro e é interessante a gente ler também. Ok. Esse é o nosso primeiro, volta aqui, vai ficar fácil, o nosso primeiro tema, módulo 1, Fundamento ao Estudo da Mediunidade. Eu estava programando quase que chegar aqui, mas vocês viram que não é assim. Uma coisa é você ter para ler, outra coisa é você falar, você explicar e você trocar ideia. Então, não tem problema. Na semana que vem, nós vamos fazer esses dois temas, porque esse aqui é simples, é curto, e esse não. Esse nós não acabamos na semana que vem, mas esse é um tema muito importante. E daqui para baixo, a gente entra exatamente no aspecto mediúnico que a gente conhece hoje, que é o nosso processo mediúnico do espiritismo, daqui do tema 3 para cá. E começa no 3, claro, que é o processo de comprovação e de controle. E nesse aqui, eu coloquei um adendo. Eu vou fazer o seguinte, gente. Olha, como eu coloquei um adendo, eu acho que o adendo é muito importante, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mostrar rapidamente, eu vou mandar para vocês. Quer ver? Ó, não está na apostila aqui. O adendo foi isso aqui. É a estrutura lógica da organização dos livros básicos. Isso é um adendo. Só que eu vou mandar pelo e-mail para vocês essa aula que está aqui, para que vocês tenham esse adendo com vocês, tá? Então, esse adendo ele vai falar dos livros, vai falar da relação do Livro dos Espíritos com os livros básicos, e aí ele vai explicar, daqui para frente ele começa a explicar como que o Kardec organizou
os livros, mas principalmente aqui, nessa estrutura doutrinária, a gente fala de mais coisa, mas aqui só interessa a parte mediúnica. Então, vai mostrar cientificamente como é que ele parou e pensou como ele ia fabricar, como é que ele ia codificar isso. Aí vai mostrando o aspecto pedagógico científico que ele usou para fazer isso. Eu estou dando uma passada rápida, que vocês podem aproveitar isso e ler em casa, tá? Um aspecto de 4 passos, que era o aspecto de 4 passos usado pela ciência da época, tá? E aí vai mostrar como é que ele definiu o objeto, né? Qual o objeto de estudo principal do Espiritismo, vai mostrar aqui os livros, com quantos por cento eles têm, tá? Quantos por cento eles têm do Espiritismo. Então, por exemplo, você pega o livro da Causa Primeira, que é a Gênesis, 7% do livro dos Espíritos. Você pega o livro das Esperanças e Consolações, capítulo 4, livro 4, que é o Céu e o Inferno, 10%. Pega o livro 3 das Leis Morais, que é a formulação das leis, 30%. Você pega o livro dos médios, do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos, que é a análise do objeto. Esse é o ponto central do Kardec, 53%. Então, estou mostrando isso para vocês, e aqui vai ter uma explicação interessante. E aí, ok. Eu gostaria de, chegando ao fim, ter passado isso para vocês. A Grace quer fazer um comentário. Gente, aproveitar os momentos finais. Roberto, você está me ouvindo aí, né? Eu quero fazer um relato e eu quero que você volte no túnel do tempo aqui junto comigo, acompanhe, para ver se você lembra disso. Então, eu penso que isso já vai, nós estamos em 2023, então, no mínimo uns 15, 12 anos. 12 a 15 anos. Quando nós estamos relatando para todos, e o Roberto vai acompanhando a ideia para ver se você lembra. Volta no tempo, né? Volta no tempo. Nós mudamos para uma cidade, Louveira, morávamos exatamente na divisa Louveira e Vinhedo. E um dia determinado, logo quando eu mudei para essa cidade, alguém, não sei como, virou para mim e falou assim, conversando, falando que era espírita, e eu, se eu não me engano, estava num salão fazendo a unha, alguma coisa, e me falaram assim, olha, então, tem uma determinada pessoa que está fundando um centro espírita, o primeiro centro espírita em Louveira. E essa pessoa que essa pessoa falou comigo era o Roberto. Não imaginava. Não, alguém me falou que era o Roberto, um tal de Roberto, que estava querendo fundar uma casa, estava iniciando uma casa espírita em Louveira. E aí, na hora, eu fiquei interessada. Eu falei, nossa, mas quem é esse Roberto? Que não tinha nenhum centro espírita na cidade. Enfim, não lembro maiores detalhes, mas me passaram o contato do Roberto. Eu fiz contato com ele, ele trabalhava o dia inteiro, né? E ele agendou para que nós encontrássemos lá no Centro Espírita, na nossa casinha, né, Roberto? Nós chamávamos casinha, porque era um escritório, era realmente uma casinha toda feita de madeira, funcionava o escritório de uma empresa que foi cedido para funcionar como Centro Espírita. E fui eu lá conversar com o Roberto, não sei se o Roberto vai lembrar disso, aí tinha uma mesa, um banco, eu sentei, ele sentou do meu lado, como eu e ela estamos assim, e o Roberto, aí começamos a falar, ele começou a falar da ideia que estava querendo iniciar, ou fundar o Centro Espírita, mas que não tinha trabalhadores, nem nada, estava tudo na ideia. E o Roberto, toda hora, ele falava comigo, e eu olhava para o lado e ria. Não sei se você lembra disso, Roberto. Eu já estava ficando incomodada com aquilo, que ele falava alguma coisa da casa e eu olhava para o lado e ria. Eu já estava ficando encucada. O que esse cara está rindo de mim? Sei lá, ou ele está zoando, ou não está sendo sério, né? Então, tempo depois, Roberto, não sei se você lembra disso, você comentou comigo, acho que eu comentei daquele fato, né, que era interessante. Ele falava comigo e olhava para o lado e ria. Aí ele comentou que ele estava era o pai José, nosso querido amigo, né, Roberto? Até me emociono de falar do pai José, de tanto carinho que tem por ele. E o Roberto falando que o pai José falava com ele, tá vendo? Os trabalhadores estão chegando. Então, gente, foi um momento tão bonito,
Você vê ali do Roberto, a mediunidade dele, ele conversava comigo, e, ao mesmo tempo, eu não sei exatamente, não sei se você vai lembrar disso, Roberto. Eu lembrei porque foi o caso comigo, que eu estava achando que você estava ou me zoando ou rindo, né? Que você olhava e olhava para o lado e ria. Olhava, não tinha mais ninguém encarnado. Nós dois estávamos lá conversando, né? E assim começou uma história muito bonita, uma casa espírita que foi fundada, e confesso a vocês, já frequentamos alguns centros espíritas, mas esse, particularmente, foi um centro que nós crescemos muito. E o grupo, nós éramos muito unidos, era uma sintonia plena, mesmo se houvesse divergência, mas nunca houve assim, nada. Todo mundo acabava sempre chegando no consenso. Inclusive, o nosso mentor espiritual, o Pai José, às vezes puxava a nossa orelha e todo mundo acatava direitinho, né? Então, eu quis também, agora finalizando, voltando aí no túnel do tempo, Roberto, lembrando desse momento, né? Que nós devemos ter muita gratidão, que eu imagino que, assim como nós, você também, nós crescemos muito nessa casa espírita, tivemos muitas bênçãos, muita ajuda espiritual, né? E foi, inclusive, aonde também nessa mesma casa espírita que eu tive a primeira contato com a mediunidade, que eu até então já tinha muitos anos de espiritismo, mas eu nunca quis saber de mediunidade. Eu pensava, não, de jeito nenhum, não tenho nenhum tipo de tendência à mediunidade. O meu negócio sempre foi trabalhar com social, com crianças, né? Então, eu queria deixar esse relato, Roberto, e lembrando. E você vê, então, a amizade com o Roberto vem de muitos e muito tempo, né? De outras encarnações, e foi muito interessante esse momento, né, de conversa. 2 encarnados e os desencarnados ali falando com ele, né? Gente, já deu a hora, né? Vocês continuam aí, né? E eu com Ednilson vamos nos desligando aqui, desejando um bom estudo, continuidade aí para vocês, e que as bênçãos de Jesus, dos bons espíritos, envolvam a todos vocês e a nós também. Então, vamos nos despedindo. Até a semana que vem, se Deus quiser. E, Roberto, depois você me manda um WhatsApp aí me contando se você lembra dessa história. Não, já lembrei, sim. Você lembra? Você lembra que você falava comigo e ria, né? Depois a gente fala sobre isso. Beleza. Gente, fica com Deus. Muita Deus para vocês. Estou encerrando aqui. Boa noite, Ednilson, até quinta, se Deus quiser.